Fala, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao clã, bem-vindo ao nosso culto livre ancestral, nosso culto a Exu e Pombagira, na raiz, né, gente, na nossa ancestralidade. E o que eu quero conversar com vocês hoje, gente, né? Quem sabe um pouquinho da minha história, quem acompanha a história do clã, sabe que a minha história começou, né, saindo da religião, pelo fato, né, de ter caído ali em mãos erradas. E todo esse fato me levou ao quê, gente? A depressão, ansiedade, né? Crise de pânico. Eu cheguei, gente, a quase ir de arrasta para cima, né? Em tudo isso daí, com crises fortíssimas de depressão, né? E fiz, né, gente, tudo aquilo que manda o figurino, né? Cuidei com psiquiatras, cuidei com médico, né? Sempre fiz meus exames. Só que aquela ansiedade, aquela depressão não passava, né? E eu queria falar nesse vídeo hoje que muitas pessoas questionam a mim sobre essa história, que passam hoje pelo mesmo fato. Pois é, hoje eu estou tendo crises aí pesadas de ansiedade, crises pesadas de depressão. E eu queria como você me explicasse como que o teu Exu te curou disso aí, né? Que eu sempre falo para as pessoas, gente, o seu capa preta, né, que é o Exu que eu carrego aí como meu ancestral, eu falo que eu devo minha vida ao seu capa preta, né? Porque eu falo que ele sim me levantou da cama de uma depressão pesadíssima e me trouxe na energia que eu tô hoje, né? E tudo isso foi um grande milagre, gente? Talvez sim, talvez foi muitas partes também do meu esforço, mas eu falo que ele me guiou nesse caminho e é isso que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Explicar o porquê que a depressão vem, o porquê que a ansiedade vem, né? Se é realmente uma predisposição genética, igual dizem, ou se realmente tem algo de cunho espiritual. Eu queria explicar o que eu passei, né, gente? Então é assim, eu vivi muito tempo dentro da religião, umbanda, quimbanda, candomblé, né? Eu falo passagens por essa, mas a que eu mais vivi foi a umbanda, né? E como toda religião, gente, há muita repressão. Às vezes a pessoa fala assim, Israel, mas na igreja é muita repressão, né? É que vocês não vivem dentro de um terreiro mal intencionado, tanto que eles te reprimem, o tanto que eles querem mandar na tua vida, né? E resumindo isso, gente, né, de todos esses negócios, enganação, e mexe na coroa aqui, faz feitura, e arranca tudo meu dinheiro, né, foi onde eu olhei para tudo aquilo e falei assim, cara, eu não tenho mais fé em nada disso, porque eu estou vindo aqui procurar uma paz, e nesse momento, gente, eu já estava depressivo, quem já teve crise de pânico sabe como é ruim, gente, eu cheguei a ter episódios de crise de pânico, ter 5 crises em um único dia, né, de ir parar no hospital, chegar pro médico e falar, cara, eu tô morrendo, né? Coração acelerado, suor, agitação, né? E o cara fazer todos os exames ali, eletrocardiograma, me revirava de ponta cabeça, e o cara olhava pra minha cara e fala, meu, você não tem nada, né? A tua saúde tá ótima. E eu lembro que depois de várias passagens dessa daí, né, eu tinha me afastado da religião por esse fato, né? Porque eu tava me sentindo mal dentro da religião. Porque eu acreditava fielmente do que eles falavam dentro da religião era verdade, que eu estava tomando cobrança, porque eu não estava pagando o que eles estavam me pedindo para pagar dentro da religião, os espíritos estavam me cobrando, é que estava me deixando maluco, né? E, gente, o que aconteceu? Passei por vários exames, fiz todo um check-up completo, eu falo que é muito importante, gente, né? Antes de buscar se isso é de mediunidade, se é de cunho espiritual, é uma coisa que os Exus me falaram, né? E é uma coisa que eu falo para vocês, façam todos os check-ups necessários, tá? Vai no médico, passa por uma bateria de exame, vê se está tudo bem com o teu corpo físico, né? Passa, às vezes até no psicólogo, no psiquiatra, para ver como está o seu mental. Depois que você resolveu tudo isso, você vai para o lado espiritual, tá? Não podemos hoje pregar o curandeirismo, né? Mas eu confio muito que o Exu me curou de tudo isso daí, né? E por isso que eu vou contar essa história para vocês. Então, gente, depois de todas essas passagens, onde eu fiz tantos exames, né? E nada apontava nos exames. Cheguei a passar em psicólogo, e o psicólogo só mandava eu fazer aquilo que os psicólogos mandam, né? Se concentra, tenha pensamento positivo, que tudo vai dar certo, e nada melhorava, crise atrás de crise, né? Até que passei em um médico novamente, esse médico falou, cara, você tem que ir no psiquiatra e fazer um tratamento de medicamento para acalmar tudo isso daí. E fiz, gente, tá? Tomei medicação por muito tempo, né? Só que a medicação, ela me ajudou em um pouco. Só que eu ainda sentia crise de pânico, crise de ansiedade, né? E foi numa dessas crises, resumindo, tá? E essas crises me chegaram a um ponto de eu perder 15, quase 20 quilos, né? A Patrícia, que tá aí, que é minha esposa, quem conhece ela não me deixa mentir, gente. Eu, um cara apático, eu não conseguia mais nem me olhar no espelho,
porque eu não tinha mais amor próprio, né? Sabe quando você vai perdendo tudo? Tinha jogado tudo meu sagrado pro alto. E foi numa dessas, né, gente? Isso aconteceu ali em meados, ali, um pouco antes da pandemia, com o começo de pandemia, né? E foi num desses momentos que a gente estava com dificuldade que a minha esposa falava assim para mim, Israel, reza por mim. E eu falava assim, Patrícia, eu não vou rezar, né? Rezar assim, né? Para poder trazer... Porque imagina, eu com depressão, passando por crise financeira, que na época a gente tinha um buffet e não podia fazer festa, não podia trabalhar. Então estavam os ânimos de todo mundo à flor da pele, minha ansiedade, minha depressão lá embaixo, né? E um dia ela chegou para mim e falou assim, faz uma oração por mim para acalmar tudo isso daqui. Eu falei, mas eu tô mal, como que eu vou orar? Não, me ajuda. E eu não queria, gente. Sabe por quê? Porque toda vez que ela pedia para mim colocar a mão nela para dar uma acalmada, uma rezada, eu sentia a presença de alguém atrás de mim. Eu já sabia que era o seu capa. E como eu estava enfurecido, porque a religião começou a apontar para mim que a culpa de tudo aquilo que eu estava acontecendo não era deles, a culpa era do espírito, porque eu não estava pagando mais o espírito, eu não tinha dinheiro mais para pagar, tudo que eles me arrancaram, né? E eu acreditava, eu falava, não quero papo com esse povo, não vou rezar, se vira aí. Até que um dia, depois de muitos episódios assim, né, ela olhou para mim e falou, tô precisando. Né? Ela me pegou de canto e falou, você vai fazer uma oração para mim, para me acalmar, para a gente poder se equilibrar. E aí, na hora que eu toquei assim nela, nos ombros, assim, para poder pedir, né, uma calmaria ali para nossa família, desceu seu capa preta em casa, né, em casa. E ali ele deixou um recado para a Patrícia, porque a Patrícia correu, né, assustou, nunca tinha visto o Exu em terra. E ali o capa preta falou, eu quero que você avise meu filho que a culpa não é minha, a culpa é da religião, eu nunca pedi nada demais para ele. Então, se ele quiser entender um pouco a minha história com ele, fala para ele me chamar aqui nessa casa, e foi embora. Sabe quando desincorpora, vai embora? E ali a Patrícia me relatou aquele fato, eu falei, não, Patrícia, não pode um Exu vir em casa, meu pai de santo falava que isso aí é obsessor, né? A gente vê com aquela história. Passou um tempo, gente, eu lembro que passou aí uma semana depois disso aí, eu nem levei em consideração, falei, veio da informação, sabe quando você acredita meio desacreditando? E num desses dias eu estava tendo um episódio de crise de pânico, de passar mal, de ficar branco, né? Aquele episódio de crise de pânico. E numa dessas crises de pânico eu senti uma tontura e pau, o seu capa preta incorporou de novo, né? E ali ele falou assim, fala para ele que eu não estou obrigando, né, que ele me cultue ou que ele faça algo. Eu só quero conversar, eu só quero deixar as coisas esclarecidas. Se ele quiser me cultuar, ele me cultua, se ele não quiser, ele não me cultua, mas eu quero deixar as coisas esclarecidas. Então fala para ele me chamar um dia, mostrou ali o lugarzinho que tinha na nossa casa antiga, perto da churrasqueira, 3 metros quadrados ali. Eu falei, bom, Patrícia, é o seguinte, já tô fudido mesmo, né? Se for demônio, vai com o diabo mesmo, se for obsessor, vai com o obsessor mesmo, mas vamos ver o que esse espírito tem a falar. E ali, gente, realmente desceu o capa preta, eu lembro até hoje, Patrícia com o caderno na mão, anotando tudo que ele passou, ele falou, ele vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, coisa básica, gente. Eu lembro que lá no terreiro eu gastava R$600 por semana dando oferenda para todos os santos que tinha que dar lá. E seu capa preta ele me pedia coisa que era 10, 15 reais e resolvia, né? E o capa preta falou assim, se ele me ouvir, eu vou tirar ele dessa cama, dessa depressão, né? E nessa época ele estava tomando medicamento e tudo mais. E, gente, eu comecei cada vez mais a trazer o seu capa preta, ele dando informações e ouvindo as intuições e fazendo minhas comunhões ali do jeito que falava. E ali eu comecei a sentir uma limpeza, uma energia, né? E tudo aquilo foi fluindo, né? E eu consegui realmente sair de cima da cama, né? Porque eu era assim, gente, eu levantava, ia lá, fazia um negócio que tinha que fazer, voltava para deitar, não tinha ânimo, né? Não tinha ânimo. Fala até para mim tomar banho, eu tinha medo de tomar banho sozinho e cair desmaiado dentro do banheiro. E nisso, gente, quanto mais eu ouvia o que aquele espírito tinha a me trazer, mais as coisas melhoravam. E ele vinha e falava, me dá só farofa e pinga, coisa barata. E ele fazia as magias dele e passava em mim, passava na Patrícia e limpava o caminho. Né? E eu lembro que ele, muito tempo ele fazendo isso aí, e ele falou assim, você ainda vai continuar com a tua medicação, só que era assim, gente, sabe o que era engraçado? Que antes dele chegar, eu tomava medicação e não tinha efeito, depois eu sentia até a medicação fazer mais efeito, as coisas fluir, né? Então eu fiquei tomando medicação até ele falar assim, quando o médico te liberar, você para de tomar, e graças a Exu hoje eu não tomo mais. Mas mesmo assim, gente, sabe quando você sente aquele vazio? Eu estou explicando isso para as pessoas entenderem de onde pode estar vindo a tua ansiedade, a tua depressão. E numa dessas chegadas, eu lembro que eu fui chamar seu capa preta, né? Que daí eu comecei a fazer o culto ali em casa. E eu olhei para a Patrícia e falei, Patrícia, eu tô sentindo uma energia aqui, não é energia do seu capa não, né? Mas eu vou deixar vir, seja quem é. Quem veio? Dona Maria Padilha, essa grande mãe que eu carrego, né?
E eu lembro que na época eu era no terreiro, eu não podia incorporar a Maria Padilha, porque o pai de santo lá era muito preconceituoso e falava que a pombagira mudava o sexo do homem, que o homem não podia se meter com pombagira, né? E ali naquele momento eu lembro que ela chegou puta, ela falava assim, aqueles filhos da puta que não deixava eu me apresentar a você, eu tinha muita coisa para te falar, muita coisa para trazer, e ali ela começou a me mostrar, né? E eu lembro que eu levava questões para Patrícia para tirar com a Maria Padilha e falava assim, Patrícia, só pergunta para Maria Padilha, eu falava assim, pô, eu sou tão bom, né? Claro, com erros, mas eu falo assim, eu sou bom, não faço nada para ninguém. Pergunta para ela de onde vem essas crises de ansiedade que eu tenho, não tenho nada físico, né? E a Maria Padilha, eu lembro que ela falava assim para mim, enquanto ele não for ele, enquanto ele não pôr para fora aquilo que ele é, enquanto ele não parar de falar só sim para os outros, se humilhar, o que a pessoa falar, ele falar amém, o que a pessoa querer comandar na vida dele, ele vai lá e faz, ele vai ficar desse jeito. Então foi quando Maria Padilha me ensinou o que, gente? Que a repressão, ela te causa ansiedade. O que é repressão? É você ter uma natureza, é você querer seguir aquilo que você quer seguir, tua vontade, tua verdade, e você não faz isso por causa do julgamento alheio, porque não está dentro da religião, porque não está dentro da sociedade, né? As pessoas falam, imagina, você não pode fazer isso, você quer ser cantora, mas você tem que ser médica, sabe? Quando as pessoas começam a comandar a tua vida, eu era um cara assim, tinha muito medo de falar não para as pessoas, de falar não e ser rejeitado, sabe? Então geralmente eu acatava muito, a Maria Padilha falou, você tem que parar com isso. E ela falava assim, aí que tá o erro, você fala que você é bom, mas você é ruim. Eu falava, Maria Padilha, mas não faço mal para ninguém. Ela fala, faz, e ela colocava eu para pensar, gente. Eu ficava lá, para quem que eu faço mal que a Maria Padilha tá falando, né? E ela chegava e entrava em questionamento de novo, ela falou assim, ó, você fala que é um cara bom, você pode ser bom para os outros, você pode fazer tudo para todo mundo, só que você não faz nada para você. Você não para um minuto para dar atenção ao teu espírito, aquilo que você precisa, aquilo que faz sentido para você. Você é um cara que tem que aprender sim a afastar pessoas que já não servem mais da tua vida. Você é um cara que tem que sim trazer a tua verdade, aquilo que faz sentido para você. E assim eu comecei, gente, a pôr em prática tudo aquilo que Maria Padilha falou. E quanto mais eu colocava para fora a minha expressão, quanto mais eu tinha coragem de falar um não, quando eu queria falar não, é porque Maria Padilha falava assim para mim, você não precisa se tornar um cara chato, falar não para tudo, mas é assim, você quer fazer aquilo? Não, então não faz. Você quer fazer? Quer, então faz. Você não precisa fazer para agradar o outro, você não precisa seguir o comando de ordem de uma pessoa. Você tem que aprender a colocar essa tua energia que está presa, reprimida aí dentro pelo fato de você ter medo do julgamento dos outros, para fora. E quanto mais eu vomitava a minha verdade, né? Vomitar é colocar para fora aquilo que eu tinha para falar para o mundo, aquilo que eu tinha para colocar para fora e falar, não é isso que eu quero fazer, quero que se ferre o que as pessoas vão pensar, o meu caminho é aqui, é isso que eu quero fazer, eu não quero depender de terreiro, eu quero cultuar meu Exu na minha casa. Gente, aquilo foi me limpando, foi me curando, né? E depois veio o seu catacumba e falou assim, cara, eu só quero que você faça o seguinte para mim, que você conte a tua história ao mundo, que você viveu dentro da religião, conte nessa tela aqui que vocês falam hoje em dia, conta para o mundo que você tenha certeza que muitas pessoas estão passando dentro da religião ou passaram o que você está vivendo e estão reprimidas, estão tendo crise de pânico, de ansiedade. E aí virou o clã, né? O clã virou a história que eu comecei a contar da minha convivência real ali com Exu e com Pombagira em casa, né? E é o que eu quero falar para vocês, gente, né? Muitas vezes a ansiedade, né, a depressão, as crises de pânico, aquele momento que você não se enxerga mais com amor próprio, não tem mais aquele amor por você, não confia mais em quem você é, né? Pode vir muitas vezes, gente, da repressão tipo assim, poxa, eu não posso fazer isso porque é pecado. Eu não posso fazer isso porque o que vão pensar de mim? Eu tenho que concordar com todos os meus amigos, namorados e família, porque senão eles vão achar que eu sou arrogante, que eu sou chato. Então eu tenho que concordar para me sentir pertencente. Então tem muita gente, se vocês perceberem, que acaba deixando de viver a essência dela para viver uma réplica do outro, né? Quantas pessoas aí arrumam namorados e arrumam parceiro, muda totalmente a vida só para ser igual àquela pessoa, né? Para fazer as vontades daquela pessoa e nunca mais segue a natureza. Então eu falo, gente, que eu aprendi na minha concepção que a minha ansiedade, que a minha depressão, ela vinha do fato da repressão, de eu ter vergonha de mostrar para o mundo apenas o que eu era, o que eu queria ser. Tinha medo do julgamento, eu não queria fazer nada demais não, gente, só queria ser eu. É o que a Padilha fala, ser você, não é que você vai virar um cara depravado, que você vai virar um cara que vai desrespeitar todo mundo e não vai ouvir a verdade de ninguém. É tipo assim, a tua verdade faz sentido para você, então você fica com ela.
Só que eu tenho o direito de discordar de você. E o fato de eu discordar de você não quer dizer que a gente precisa ser inimigo. Mas sabe aquela coragem? Então eu sempre concordava com todo mundo, gente, porque eu achava assim, pô, se eu não concordar, as pessoas vão me recriminar. E realmente as pessoas recriminam quando você está fora do padrão. O que é fora do padrão? Está todo mundo indo pular ali num abismo, né? Então está todo mundo seguindo um ao outro. Quando você dá a volta na contramão e fala assim, quer saber? Eu não vou me jogar num abismo junto com essas pessoas seguindo a mesma coisa que eles fazem. Eu vou seguir aquilo que o meu coração pede, aquilo que o meu verdadeiro espírito pede, a minha sabedoria, aquela sensação que eu tenho algo mais para dar nessa vida, que através daquilo que eu passei eu posso curar uma pessoa, através da minha história uma pessoa pode ser salva, né? E hoje eu vejo isso, gente, claramente na minha vida, né? Eu falo assim, vocês que hoje sofrem de depressão, ansiedade, eu falo assim, gente, vocês são uma cura para uma outra pessoa. Porque eu falo, hoje em dia, que eu atendo de pessoas que estão em crise de pânico e ansiedade, e eu passo essas informações da pessoa, não é desrespeitar ninguém, mas sabe olhar para a pessoa e falar assim, o que você quer? Quem que você quer ser na vida? O que queima dentro do teu coração que você não faz? Né? E todas as pessoas falam, eu tenho vontade de ser isso, mas a minha mãe me forçou a ser isso. Eu tenho vontade de fazer isso, mas o meu marido não deixa eu fazer isso. Ou quando eu vou falar que é isso, vem os meus amigos e joga água na minha fogueira. E as pessoas falam assim, depois que eu comecei a entender, Israel, aquilo que você está dizendo, que eu comecei apenas a ser eu, sem desrespeitar ninguém, mas tipo assim, pô, eu quero ser cantor, eu vou ser. Eu quero trabalhar na minha vida vendendo pão, eu vou vender. Eu quero trabalhar trazendo curas para as pessoas, eu vou fazer isso. Então as pessoas começam a se ligar com a própria identidade. E esses dias, né, gente, esses dias que eu digo um tempo atrás, eu cheguei para a Padilha e falei assim, Padilha, né, claro, com recados ali com a Patrícia, né, se ela como intermediária, eu falei, Patrícia, fala para a Padilha que agora eu entendi o recado, né, eu entendi o recado que ela quis dizer, que aquilo que eu passei não era um inferno, era um aprendizado, né, e quando eu comecei a ser eu pude despertar na outra pessoa que estava passando pelo mesmo caminho, que ela também poderia ser ela, né? Então eu falo que hoje, gente, o que me traz essa chama interior acesa, essa vontade de viver, essa garra, né, de sair da cama todos os dias, que antigamente para mim sair da cama era um sacrifício, é assim, pô, hoje a minha informação, aquilo que eu conto para as pessoas na internet, a minha história, as histórias dos consulentes, aquilo que eu vivi e consegui me curar, eu estou curando outras pessoas, porque as pessoas estão pegando essas informações, colocando em prática e dando certo. Quantas vezes eu me emociono, gente, de pessoas que mandam uma mensagem para mim aqui no direct, né, nas redes sociais e falam assim, Israel, hoje eu estava pensando em ir de arrasta para cima, de ir embora, né? Eu vi um vídeo seu e aquilo mudou a minha energia. E eu fui lá e acendi uma vela para o meu Exu e para minha pombagira, pedindo para me limpar daquele pensamento negativo e as coisas começaram a acontecer. E hoje eu me sinto muito bem, porque eu tive coragem de ser eu, né? Claro, gente, que esse processo, ele demora, né? O processo do despertar, o processo de soltar. Mas eu falo assim, gente, a ansiedade, a depressão, as crises de pânico, né? Elas não são doenças que estão marcadas e carimbadas em você, tá? Muitas vezes isso é a tua mente, né, fazendo com que você cubra a tua verdade. E você começa a ficar assombrado, porque as pessoas começam a colocar fantasma na tua vida. Ah, você não pode isso, você não pode aquilo, o julgamento é assim, se você fizer isso as pessoas vão te olhar de outros olhos e você nunca dá o direito de ser você mesmo. Então eu convido vocês, tá? Contando esse pequeno breve texto da história que eu passei com o seu capa preta, vocês que sofrem de depressão e ansiedade, tenta, gente, tenta. Tenta acordar de manhã e falar assim, o que eu quero ser? Faça uma autoanálise de você e começa a pôr em prática. Pô, meu pai de santo fala que não posso pôr vela para Exu em casa porque traz obsessor. O que você que está aí do outro lado, o que você pensa sobre isso? Se você colocar uma vela para Exu, vai trazer obsessor? Muitas vezes a pessoa fala assim, não, Israel, se eu colocar a vela para os meus guardiões ali, eu tenho certeza que eles vão me trazer bênção, né? Então começar a analisar o que é verdade para você. Porque tem muita gente que fica assim, nossa, eu estou com uma vontade de acender uma vela para o meu Exu, para minha pombagira, pedir caminhos, pedir coisa boa. Aí vem aquele gatilho que fala assim, mas meu pai de santo falou que atrai obsessor, eu não vou fazer. Tá vendo? A pessoa coloca como Deus um homem e acaba tirando a fé daquela intuição espiritual que vem dentro de vocês. Então experimente isso, gente. Comece a experimentar ser um pouquinho mais vocês. Perante uma sociedade, quando você começa a se preocupar com você, a querer se equilibrar, a querer se encontrar,
você sim vai ser julgada como egoísta, vai ser julgada, agora só pensa nela, ó, fui pedir tal coisa para fulano ou para fulana, e ela teve coragem de falar não para mim. Vocês vão passar por esse tipo de cobrança. Mas tem coisa que vocês vão ter que aprender a dizer não para os outros para poder dizer sim para vocês. Porque senão vocês vão estar sempre agradando os outros e sempre negando a tua própria essência. Porque foi uma das coisas que Padilha me ensinou a falar assim, quando você fala sim para o outro, você está falando não para você. Você tem que aprender a falar sim para as duas coisas. Você quer fazer? A tua energia fala que sim, aí é sim. Agora se a pessoa fala, vamos comigo ali fulano, e dentro de você está assim, olha, eu não quero ir. Você tem que ter a coragem de falar não. Você tem que ter coragem de tomar as rédeas da tua vida e começar a pôr para fora, muitas vezes aquela coisa que te engasga e que você tem medo de falar. Então experimente, gente, a ser vocês, né? A trazer toda essa energia que está presa dentro de vocês e colocar energia na coisa que realmente vale a pena na tua vida, fazer aquilo que você ama, fazer aquilo que faz sentido, começar a se expressar mais para a vida. Tá certo, gente? Axé, um grande abraço, espero que esse pequeno conteúdo aqui esteja também tirando as pessoas que estão se sentindo oprimidas, negativadas, ansiosas, né? Em se encontrar com a própria essência e voltar a brilhar nesse mundo. Salve o povo de Exu, vocês que querem entrar no clã, fazer parte da nossa comunidade de ensino, muitas pessoas que fazem parte do clã, da nossa plataforma dentro do Hotmart, estão tendo curas incríveis, mudando a tua vibração, entendendo que elas têm que ser ela mesma, conhecendo Exu, conhecendo Pombagira, fazendo uma transformação interna. Link está aqui na bio, gente, vários relatos lindos, é isso que me motiva hoje, né? A estar aqui com essa energia, saber que hoje eu posso levar cura para aqueles que precisam através daquilo que eu aprendi com a espiritualidade. E não se esqueça, gente, muito conteúdo vai ter aqui no YouTube, se inscreve no canal, aperta o sininho aí para o YouTube notificar vocês, tá? Vamos fazer lives aqui, vídeos, e para tudo aquilo que vocês querem saber sobre nós, o clã, nossos jogos, que eu faço o jogo de revelação de Exu e Pombagira, tá tudo aqui na descrição, fiquem à vontade, obrigado pela paciência, gente, que Exu e os ancestrais abençoem vocês aí, tamo junto, e vocês aí que estão sofrendo com isso, solta, sejam vocês, deixa a expressão do teu espírito agir nessa vida. Salve a banda Laroê!